Hoje eu confesso para vocês que Deus tem falado muito forte ao meu coração, o Espírito Santo tem sussurrado aos meus ouvidos sobre experiências de louvor. Tá? Eu acordei hoje e o Espírito Santo falando comigo, experiências de louvor, experiências de adoração, nós precisamos começar a ter as nossas próprias experiências com Deus. E a melhor maneira da gente ter uma experiência com Deus, ou o ponto de partida para ter uma experiência com Deus, é através do louvor e da adoração. Antes de ser pastor, eu atuava como empresário no ramo da construção civil, estudava teologia, cuidava já do ministério, né, na igreja que nós congregávamos, era um dos líderes da igreja, então assim, eu quase não tinha muito tempo para estudar a Bíblia. E eu precisava dar um jeito de estudar, porque eu estava na faculdade, precisava fazer as provas, aquela coisa toda. E o tempo que eu encontrava era ali no finalzinho da noite, começo da madrugada. E por muitas vezes, né, o cansaço do dia nos dá aquela debilitada, a gente fica, né, não consegue se concentrar. Então a primeira coisa que eu fazia antes de ler a Bíblia era ter o meu tempo com Deus. Então eu ligava a minha caixinha Bluetooth com uma canção, colocava o meu joelho no chão, começava a falar com o Senhor, e ali Deus começava a me dar experiências através do louvor, né? E através do louvor a gente tem muitas experiências com Deus. Então aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração, eu quero compartilhar com você, com a igreja, tá? Que você possa clamar ao Senhor para ter experiências com Ele, no louvor, experiências na adoração. Recentemente eu tive uma experiência muito interessante com Deus, né? Que eu entendi que quando Deus nos chama para uma experiência, a gente tem que estar conectado, a gente tem que estar ligado. E se a gente pode, obviamente, para tudo que está fazendo, né? E vai ter uma experiência com Deus. Um dia desses eu estava numa semana onde eu estava buscando muito a Deus na madrugada, e buscando mais em oração e tudo mais, e aí acordei no sábado pela manhã, e desci e falei para a Vanessa, vou fazer a nossa panquequinha de banana lá, e daqui a pouco você desce para tomar café comigo. E nisso que eu desci, eu já liguei a minha caixa de som, e o Espírito Santo já começou a me chamar, e Deus começou a me tomar num quebrantamento, num choro, e eu fui ali fazer a panqueca e tomar café, e falei assim, daqui a pouquinho eu vou para o meu tempo de oração. E quando eu entrei na minha sala de TV para orar, aí não foi a mesma unção, não foi a mesma experiência, e eu falei, Deus, por que na hora que eu estava lá fazendo as coisas, né, eu estava ali sentindo um quebrantamento, e agora que eu parei tudo para vir aqui ter uma experiência com o Senhor, aí o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração, não é a hora que você quer, meu filho, é a hora que eu te chamo, e nós precisamos ter esse entendimento, né? Então, eu acredito que o louvor é uma ferramenta espiritual muito poderosa. O louvor é uma ferramenta espiritual muito poderosa. Nós estamos aí prestes a um carnaval, né? E o carnaval, eu vou antecipar um pouquinho do que eu vou falar nos vídeos para alertar. Cristão não comemora carnaval, cristão não participa de carnaval, e tome muito cuidado da ambiência carnavalesca ali, tá? Às vezes você vai frequentar, você, né, só de estar ali no ambiente, você já está vulnerável aos portais espirituais que são abertos. O carnaval é regido por muita música, né? Ao som de muitos tamborins e batuques e tudo mais, e tudo isso é uma forma de evocação de demônios, né? Eu já ensinei muito isso na batalha espiritual, é uma forma de se evocar demônios, né? Trazer espíritos, abrir portais, para que o mundo espiritual venha trabalhar ao favor das pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa movimentação, porque é literalmente através da música, né, que o mundo espiritual se move, né? Eu não sei se você sabe, nós estamos estudando sobre Davi, e Davi, ele muda um pouco ali a estrutura de adoração da sua época. Davi, quando ele começa a adorar, ele traz a Arca da Aliança para o tabernáculo, e ele nos ensina, acho que eu falei na primeira ministração dessa série, sobre uma adoração extravagante, né, quando ele tira a sua roupa real, fica só com a roupa de baixo, como uma pessoa comum no meio dos súditos, né, adorando ao Senhor ali, na presença da arca, uma adoração tão extravagante a ponto de ser questionado pela sua esposa Mical, que depois foi amaldiçoada e nunca teve um filho por conta dos questionamentos, né, ali a Davi, o rei, né? E Davi nos ensina acerca dessa adoração extravagante, e Davi, ele muda a estrutura de relacionamento com Deus. Então Davi entende que a adoração, o louvor, é literalmente um meio de comunicação muito forte com o mundo espiritual e que agrada o coração de Deus. Nós nascemos e o nosso maior propósito é adorar o Senhor, nós somos adoradores, né? Isso, a nossa essência é adoradora. Eu falei a semana passada que nós nascemos e nós carregamos na nossa essência a adoração, e nós estamos adorando alguma coisa, ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos, muita gente acaba adorando o dinheiro, outras pessoas acabam adorando aquilo que mais é importante,
mas nós carregamos uma essência de adoração. E por onde a gente vai, a gente está ali interessado em adorar alguma coisa. Você vai numa tribo indígena que não tem tecnologia, eles estão adorando alguma coisa. Você pega o homem mais tecnológico e mais rico do mundo, ele também está adorando alguma coisa. Então a nossa essência é adoradora. E Davi, ele vai mudar a estrutura de adoração. Davi, ele vai preparar todo um ambiente para adoração. Quando Davi, ele prepara tudo para a construção do templo de Salomão, que não é Davi que constrói, mas ele prepara tudo, Davi, ele vai preparar instrumentos musicais, ele inventa instrumentos, ele vai fazer coisas assim extremamente diferentes, porque ele entende que a adoração chama a atenção de Deus. A adoração gera experiências com Deus. Tanto é que quando Davi tocava a sua harpa, ele acalmava Saul. Saul, tomado por um demônio, a adoração afugentava, expulsava um demônio. Então, olha só que interessante. A adoração, ela tem o poder de estabilizar ambientes. E muitas vezes você não percebe, mas você traz a agitação da rua para a tua casa. Você traz a agitação do seu trabalho para a tua casa. Muitas vezes você está tão agitado e você não consegue se concentrar numa oração. Por que um culto começa com louvor e não começa com a palavra? Na verdade, um culto começa com louvor porque é intencional. Quando a gente começa adorando a Deus, a gente nada mais está fazendo do que estabilizando o ambiente para que você receba a palavra. Primeira parte do culto, somos nós adorando ao Senhor, nós provocando o céu para que o céu venha trazer respostas. A segunda parte do culto é a hora da palavra, onde Deus vem trazer o direcionamento daquilo que Ele quer para a igreja, para a tua vida. Então, é muito importante a gente começar um tempo de oração. A sua vida precisa ser regida através de experiências de louvor. Vai começar a sua oração, não começa seco, não. Sabe, quando você chega em casa, às vezes ali, como eu disse anteriormente, agitado pelo dia a dia, aí você quer já começar a orar ao Senhor. Ouve uma canção, acalma o seu coração, sabe? Atrai a presença do Senhor, muda a ambiência da tua casa, Às vezes a gente chega agitado o dia a dia, eu trabalho, e aí você percebe que está agitado, você vai fazer uma comida, coloca ali um louvor, deixa aquela canção ir mudando o ambiente, deixa aquela canção, sabe, e te envolvendo. E a gente precisa tomar muito cuidado também com a questão do que a gente ouve. Porque muitas pessoas falam assim, não, você pode ouvir música secular, não tem problema, desde que seja uma música que fale de amor e tudo mais, é só uma canção. A gente precisa prestar bem atenção, porque a música, ela envolve uma espiritualidade muito grande. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe, ela ouvia, naqueles radinhos de pilha, uma canção do Chitãozinho Chororó, sei lá quem é, que cantava assim, A Majestade e o Sabiá. É isso aí? É. E minha mãe faleceu, e quando ela faleceu, eu entrei ali num processo muito difícil, depressão, aquela loucura toda, tal. Eu já estava casado, já tinha Giovana e a Maria Clara, e eu lembro que um dia, eu peguei as duas pequenininhas, coloquei no meu colo, e para lembrar um pouco da minha mãe, uma sexta-feira, sabe quando você está ruim assim, querendo lembrar, e eu coloquei a música. E eu ouvi umas 30 vezes. E a Vanessa organizando as coisas, e as meninas olhando para a minha cara, fazendo carinho, e eu chorando, até que chegou um momento que o Espírito Santo me fez ouvir a canção. Mas ouvir de uma maneira diferente, não foi só ouvir a canção para me conectar com uma lembrança do passado, para tentar suprir a necessidade de um sentimento ali, de saudade, aquela coisa. E aí, uma parte da canção, diz, é ao rei das matas, Oxóssi é o nosso rei. E eu peguei, estava no computador e fui pesquisar. Oxóssi é um demônio das matas e tal, uma entidade e tudo mais. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, olha a mensagem subliminar por trás das canções. A gente muitas vezes não percebe, essa mensagem, o mundo espiritual se movendo. Então, Satanás mesmo, quando ele leva Jesus para ser tentado, o que ele fala? Se prostrado me adorar. Ou seja, ele entende o poder da adoração, e quando ele vai tentar convencer Jesus de adorar ele diz, se você se prostrar e me adorar, porque o diabo, Satanás, antes de ser o Satanás, ele era, diga, Lúcifer. E quem era Lúcifer? Que era responsável pela adoração do céu. Então ele entende a importância da adoração, e é por isso que no momento da adoração, a igreja tem que estar concentrada. A igreja tem que buscar experiências com Deus, porque a adoração move o coração de Deus. A adoração prepara o ambiente para a manifestação do Espírito Santo. A adoração atrai o favor do céu para as nossas vidas. Uma igreja envolvida em adoração é como se estivesse abrindo um clarão entre céu e terra, Lembra da escada de Jacó? Anjo subindo, anjo descendo. A nossa adoração tem esse poder de mover o céu ao nosso favor.
Então, por isso é muito importante a gente viver essa experiência de adoração, né, de todo o nosso coração e literalmente entregar tudo na hora da adoração. Eu sei que muitas vezes a gente vai chegar na igreja cansado, com a rotina do dia a dia, mas chegue na igreja, bota o seu joelho no chão, ore, fale com Deus, e na hora que você começar a adorar, esqueça dos problemas, ou pelo menos tente esquecer. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas tente esquecer dos problemas, deixa o dia de amanhã para o dia de amanhã, né? Deixa o dia de amanhã, porque na verdade quando a gente começa a pensar muito no futuro, a gente está vivendo numa ansiedade, tomados por uma ansiedade. Quando a gente está pensando muito no passado, a gente é tomado por uma depressão. Então, entrou na presença de Deus, viva um momento de qualidade com Deus. A gente aprendeu a semana passada sobre as linguagens de amor de Deus. E uma das linguagens do amor de Deus, o que é, gente? Diga, tempo de qualidade. Então, na hora que você chegar na presença de Deus, esquece tudo, esquece o mundo, e tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Assim, quando você senta à mesa para almoçar ou jantar com a sua família, tenha um tempo de qualidade com a sua família, larga um pouquinho o celular, né, olha no olho, conversa, né, por mais que seja uma refeição rápida, mas tenha um tempo de qualidade. E é muito importante a gente aprender a entregar o nosso tudo na adoração ao Senhor. O texto que eu quero ler com vocês hoje, está lá em Mateus capítulo 26, dos versos 6 ao 13. Que diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Atenção aos detalhes do texto. Essa mulher a qual eu estou citando não era uma mulher rica, era uma mulher pobre. Só que ela tinha um frasco de um perfume que tinha um valor financeiro muito alto. Ela pega esse perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinado sobre a mesa. Ela faz aquilo de maneira surpreendente. Ela não prepara Jesus assim, tipo, Jesus, eu quero te dar uma oferta. Eu vou ali pegar um negócio que vai agradar o seu coração. Não, de forma espontânea, ela pega um perfume extremamente caro e derrama sobre a cabeça de Jesus. Aí os discípulos, quando veem isso, ficam indignados e perguntam: por que tanto desperdício, mulher? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Aí Jesus, percebendo isso, disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim não terão para sempre. Quando derramou este perfume sobre o seu corpo, ela o fez a fim de preparar para o seu sepultamento. E eu lhes asseguro, onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. 2020 e poucos anos nós estamos aqui falando dessa mulher, a qual Jesus disse que pelo fato dela ter derrubado sobre ele, lançado sobre ele um perfume caríssimo, essa mulher seria lembrada com honra. E nós estamos aqui falando sobre essa mulher. Ou seja, nesse texto, Jesus foi surpreendido por um amor profundo. Uma mulher que estava apaixonada no sentido espiritual por Jesus. Jesus fica ali extremamente feliz com essa demonstração voluntária de amor. Foi algo voluntário, não foi algo pedido. Jesus não pediu nada para ela. Ela simplesmente sentiu o desejo de fazer aquilo. Agora, a atitude dessa mulher é uma atitude fantástica. Sabe por quê? Ela se preparou para ofertar. O perfume que ela derramou sobre Jesus era equivalente a 1 ano de trabalho na sua época. 1 ano de trabalho. Tá? Gente, deixa eu te ensinar isso aqui, ó. Aquele perfume, a Bíblia diz que valia cerca de 300 denários. Um denário representava um dia de trabalho de um trabalhador que trabalha por diária. Um diarista daquela época. Uma pessoa que trabalha, começa às 8, termina às 5, recebe o seu dia de trabalho. Deixa eu fazer uma conta rápida para você entender. Tá? Em média, um trabalhador diarista ganha aí uns R$150, mais ou menos isso. R$150 em média. Então aquela mulher estava depositando aos pés de Jesus o equivalente a R$45 mil naquela época. 45 mil do valor da moeda deles daquela época. Agora, os discípulos liderados pelo tesoureiro Judas, aquele que colocou no seu coração o amor pelo dinheiro mais do que Jesus e entregou Jesus por um sactel de moedas, Judas vai ali repreender aquela mulher. Ele acha que aquilo era um grande desperdício. Mulher, o que você está fazendo? Por que você está jogando tanto dinheiro nele? Você está jogando fora. Isso aí a gente poderia dar para os pobres. Agora, gente, isso aí também acontece muito conosco. Muitas pessoas vão criticar o seu ato de adorar ao Senhor, o seu ato de louvar ao Senhor,
Muita gente critica o fato de você vir à igreja todos os domingos, às quartas-feiras. Muita gente critica porque agora você é um dizimista, um ofertante. Você vai receber crítica, isso é natural. Eu recebi, eu acredito que na caminhada todos nós vamos ser criticados. Isso é uma estratégia milenar de Satanás para tentar de alguma maneira te esfriar na fé. Tudo que você entrega ao Senhor vai receber crítica. E aqui o que acontece? O que eles não entendem é que aquilo, na verdade, não era só uma mulher derramando perfume sobre Jesus. Aquela mulher estava vivendo uma experiência, tendo uma experiência de adoração com Jesus. Só que não era qualquer adoração, era uma adoração sincera. Uma adoração que ia redundar em muitas ações de graça e dando glória a Deus. E essa adoração iria trazer para a vida dessa mulher uma recompensa única. Essa mulher seria honrada de maneira única, como o próprio texto diz, que essa mulher seria lembrada por gerações e gerações pelo que ela fez com Jesus. Então é muito importante salientar que essa mulher também estava fazendo algo que nenhuma outra mulher teria oportunidade de fazer. Ela não sabia o que ela estava fazendo, ela estava adorando e entregando o seu melhor, mas ela estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento, coisa que ninguém mais conseguiu fazer. Como assim, pastor Vitor? Me explica isso, vou te explicar. Esse texto aqui de Mateus, na verdade, acontece 2 dias antes de Jesus ser entregue na crucificação. 2 dias antes de Jesus morrer na cruz. A crucificação de Jesus seria numa sexta-feira, e após as 18 horas da sexta-feira, os judeus param tudo. É Shabat, para tudo. Não se aperta nem o botão do elevador, não se faz absolutamente nada. Então, quem morre na sexta-feira não tem ali esse processo de purificação da alma e essa coisa toda, que é um costume judeu. Tá? Então não tem, não mexe, não faz nada. A gente vai para Israel e nós vamos chegar numa sexta-feira, seja na Galileia ou seja em Jerusalém, você vai ver tudo fecha. O que fica aberto, o comércio árabe. O comércio judeu para tudo, não tem comida, não tem nada, não se aperta um botão de um elevador. Você pega o elevador de Shabat, que é um elevador separado para os judeus, você não precisa apertar o botão, só que ele para de andar em andar. Se o hotel tiver 30 andares, você entra nele, 1, 2, 3. Os do lado, que são os do turista, você pode apertar o botão. Mas o do Shabat, o do judeu, é andar por andar, porque eles entendem que apertar o botão é como se estivesse trabalhando. Então a lei diz que o 7º dia, na cultura judaica, o 7º dia não é o domingo. O 7º dia é o sábado. Tanto é que o domingo, para eles, para a gente é segunda. O domingo lá, a gente tem na nossa cultura ocidental o domingo, dia do descanso, lá da segunda-feira, é as crianças indo para a escola. Aí você fala, as crianças vão para a escola no domingo, porque lá domingo não é domingo é segunda, entendeu isso? Então o sábado que é o último dia, está entendendo? No sábado é o último dia, então o sábado é o dia que eles vão descansar ali e tudo mais. Então Jesus, ele é crucificado numa sexta-feira, e os judeus ali por conta do Shabat, que é o dia de descanso ali, simbolizando o 7º dia do Gênesis, após toda a criação. E nesse dia não pode trabalhar, é dia do Senhor. É dia de você adorar a Deus, ir para a igreja com a sua família, almoçar e cuidar das coisas de Deus, tá bom? Aí, Jesus, então, ele seria sepultado sem os seus devidos cuidados. Não ia ter ali os cuidados, que um cadáver, que um morto tinha naquela época. Era de costume embalsamar os mortos, limpar, cuidar, passar um bom perfume, com o intuito de evitar o mau cheiro da decomposição. Então, um corpo, quando uma pessoa morre, ela começa a decompor e com isso começa a subir um cheiro muito, muito ruim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um túmulo daquela época. Você já viu um túmulo da época? Já foi a Israel? Quem já foi a Israel? Como é que é o túmulo de Jesus? É uma portinha bem pequenininha, aí tem uma pedra que você tampa com a pedra e tem a janelinha. Por que tem uma janelinha ao lado do túmulo? Para ventilar? É verdade, precisa de um ventinho morto lá, Sim ou não, gente? É quase essa ideia. Aquela janelinha é considerada a janela da alma. Na cultura, eles entendem que quando a alma sai do corpo, ela precisa ter um lugar de passagem. Essa é a cultura. Então é como se aquela janelinha fosse por onde a alma fosse sair do corpo e ir até os céus. Como se um espírito precisasse de uma porta para entrar ou sair dos lugares, E aí, a pedra fechava e a janelinha da alma, a janelinha para a saída da alma. Mas, na verdade, aquela janela só serve para evitar o mau cheiro da decomposição do corpo humano. Ou seja, é uma janela que é para bater um ventinho e espalhar o cheiro ali.
Então os corpos eram preparados, embalsamados com esses azeites que continham fragrâncias, eram cheirosos. E o intuito maior era o quê? Combater o mau cheiro produzido por essa decomposição do corpo humano. Ou seja, aquela mulher, além de fazer uma oferta valiosa na vida de Jesus, ela estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Coisa que ninguém mais conseguiu fazer. Porque no domingo de manhã, quando as irmãs foram lá para fazer o que achavam que ninguém tinha feito, mas essa mulher já tinha feito, Jesus já não estava mais lá. Elas vão com perfumes para cuidar do corpo de Jesus, para dar ali para Jesus um sepultamento digno, mas Jesus já não estava mais morto, já tinha ressuscitado, já foi. Então, o que essa mulher estava fazendo aqui, foi uma oportunidade que ninguém mais ia conseguir ter. Então Jesus está dizendo, ela veio cuidar do meu corpo para o sepultamento, ela antecipou algo. E essa atitude agrada tanto o coração de Deus, agrada tanto o coração de Jesus, que fez com que ele repreendesse os seus próprios discípulos, dizendo, deixa a mulher em paz, você não tem noção do que ela está fazendo, vocês estão aí na carne, preocupados com os pobres, eu vou subir, meu filho, está chegando a hora, os pobres vocês vão ter o tempo inteiro para cuidar, a minha presença não, a presença foi. Então aquela mulher estava fazendo uma entrega radical, aquela mulher estava entregando tudo para Jesus. Agora, é importante dizer também que tem alguns relatos bíblicos que indicam que essa mulher, ela vai derramar azeite sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher foi Maria, irmã de Lázaro. Eles não eram ricos. A mesma Maria que sentou aos pés de Jesus e ficou ali querendo aprender, enquanto Marta estava agoniada em fazer a limpeza da casa. Jesus, não te importa que a minha irmã, essa desocupada, fique aí te ouvindo enquanto tem que limpar a casa e fazer comida? Aí Jesus fala, meu filho, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a presença. Agora não é hora de fazer comida e nem de limpar a casa. Agora é hora de sentar, ouvir a palavra. Eu estou aqui para ensinar. Jesus foi lá pregar na casa dela. A outra queria limpar a casa na hora que Jesus estava pregando. E Jesus estava ensinando, ó, a oportunidade é única. Aí eu vou e não vou estar mais aqui, falando mais nada para vocês. Então Jesus, aqui está defendendo aquela mulher. Essa mulher não era uma mulher rica. E gente, deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente aquilo era todas as economias dela. Ali o dinheiro que ela tinha era para a vida dela. Era tudo que ela conseguiu guardar a vida inteira. Por quê? Uma pessoa que trabalha, junta, ela não vai conseguir, a não ser que ela não coma, não beba, não faça nada, né? Para ela conseguir em um ano juntar todo o dinheiro. Então, provavelmente, aquilo foram as economias de anos e anos e anos e anos, que deu em 300 denários. Agora, a recompensa que ela recebe está no verso 13. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Ou seja, essa mulher vai ser honrada para sempre. Gente, a mulher deixou um legado e vai ser honrada de eternidade em eternidade. Enquanto houver vida na terra, vai ter alguém falando do nome dessa mulher. Nós estamos na última ministração da série Louvor e Adoração. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Existe uma recompensa poderosa quando nós entregamos o nosso tudo para Deus. Quando a gente aprende a entregar a nossa vida ao Senhor. Quando a gente aprende a entregar a nossa melhor adoração. Quando a gente aprende a colocar o nosso coração nas coisas do reino. O que aquela mulher fez, na verdade, além de adorar, foi uma adoração sem reservas. Ou seja, uma verdadeira adoração. A Bíblia nos diz, está chegando a hora em que eu quero ver os verdadeiros adoradores. Eu quero sentir a verdadeira adoração daquelas pessoas que adoram em espírito e em verdade. Qual é a fala aqui? Não é mais uma adoração da carne. Não é mais uma música cantada da boca para fora. Não é mais cantar algo sem entender na sua alma. Eu canto a Ele a glória, da boca para fora eu não sei o que eu estou cantando. Domingo eu não ensinei aqui sobre a caminhada de Abraão. Nós aprendemos 2 domingos. No primeiro domingo, domingo retrasado, nós aprendemos sobre o capítulo 15, onde Deus se apresenta no meio do caminho e reafirma a promessa. Mas no capítulo 18, Deus cumpre a promessa. E Deus só cumpre a promessa quando Abraão entende o verdadeiro sentido da promessa. Quando ele começa a entender que, enquanto o culto dele é baseado no eu quero, eu preciso, eu necessito, a minha promessa, o Senhor ainda não cumpriu, o Senhor ainda não fez, Deus está ali pela misericórdia reafirmando a promessa. Só que isso demora 10 anos, aí Deus confirma a promessa, aí vem mais 14 anos, até Abraão entender que o que Deus queria não era um culto, um relacionamento baseado no eu quero, no eu preciso, no eu necessito. E sim, em servir
e adorar ao Senhor. Quando Abraão tem um encontro com um anjo, a primeira coisa que ele faz é servir e adorar. Quando ele serve e adora, Deus fala, agora você está no ponto certo para eu derramar a favor do céu sobre a sua vida. E a nossa adoração tem o poder de atrair o favor do céu sobre as nossas vidas. Quando a gente adora de todo o coração, uma adoração verdadeira, a consequência é a gente viver uma vida favorecida pelo céu. O favor do céu é uma herança espiritual que nós temos. Eu e você, nós carregamos na nossa essência uma herança espiritual. Nós somos herdeiros de Abraão, ou melhor dizendo, nós somos co-herdeiros com Cristo, através da promessa de Deus a Abraão. Então, nós carregamos a mesma bênção de Abraão sobre a nossa essência espiritual. Agora, se eu não tenho entendimento disso, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou viver essa herança espiritual? Porque a gente se limita na nossa herança carnal, da nossa família, aquilo que os nossos pais deixam para nós, ou a nossa genética, espiritual, que é aquilo que a gente vai herdando de geração em geração dos nossos pais, ou uma herança carnal. E a Bíblia nos ensina que nós temos acesso a uma herança espiritual. Essa herança é ativada com obediência, com adoração, com louvor, com vida de santidade, com vida com Deus. E todas as vezes que a gente ativa essa herança espiritual, a gente recebe o favor de Deus. E é aí a diferença dos crentes. E é aí onde Deus manifesta a glória dele. Porque quando a gente acessa aquilo que é nosso por direito, no ambiente do Espírito, com entendimento na palavra, o reflexo disso é onde? Na vida física. E o que Deus faz? Manifesta a glória. E quando Deus manifesta a glória, Ele põe as pessoas em posição de honra. E qual o intuito de Deus em honrar os seus filhos? Quando Deus honra os seus filhos, na verdade, Deus está evidenciando a manifestação da glória e do favor dEle. Para que todos vejam a glória de Deus sendo manifesta na vida de alguém. Então é da vontade de Deus honrar os seus filhos. A maior vontade de Deus é colocar os seus filhos em posição de honra. Você quer um pouquinho mais? A Bíblia diz, a gente precisa pregar. Domingo eu vou pregar sobre a volta de Cristo. Pronto, aleluia. Enquanto o povo está pulando o carnaval, a gente vai falar da volta de Cristo. Jesus vai voltar por onde? Onde Ele vai pisar? Lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, onde Deus nos deu os projetos da Evo. Foi lá, uma oração no Getsemane que Deus entregou o maior projeto da minha vida. Aí, Jesus vai voltar por lá. Só que a Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando os filhos legais, os judeus, clamarem pelo Messias. E sabe qual vai ser o motivo do clamor dos judeus? Fala, varão, você falou. Fala. Inveja aos gentios. A hora que eles verem a glória de Deus se manifestando na vida dos gentios, eu e você, os estrangeiros, a hora que eles começarem a olhar para a gente e falar assim, por que esse povo é tão abençoado? Por que esse povo é tão próspero? Eles foram enxertados, eles estão vivendo o que era para a gente viver. Aí eles vão clamar o Messias. Não, mas isso era para nós. Por que eles é que estão vivendo? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então tudo que Deus quer é manifestar a glória dele em mim e você. Para que todos possam ver o poder de Deus nas nossas vidas. Ah, pastor, o senhor está falando que isso é teologia da prosperidade? Irmão, em nome de Jesus. É claro que nós temos um conceito também bem fraco, bem errado sobre prosperidade. Porque prosperidade vai muito além de ter dinheiro no bolso, tá? A Bíblia diz, nós estamos estudando a evolução diária lá em Crônicas, não sei se é amanhã que eu vou falar, mas a Bíblia diz que Davi, ele morre farto de dias. Ele morre num tempo de paz, de prosperidade, ou seja, a prosperidade é a ausência de perturbação, um dos conceitos de prosperidade. Uma pessoa que tem paz dentro da tua casa, é uma pessoa próspera. Se considere próspero se você tem paz em casa. Um dos conceitos de prosperidade é engordar, abundar, ter muito dinheiro no bolso, mas não é o único conceito de prosperidade. A ausência de perturbação, paz, é prosperidade do Senhor na sua vida. Quer um outro conceito de prosperidade rápido aqui? Viver muitos anos com muita saúde. Viver muitos anos com muita saúde é um conceito de prosperidade. Uma pessoa que vive muitos anos, você vê ela cheia de saúde, é prosperidade. Agora, é claro que para você viver com bastante saúde, você tem que entender que o teu corpo... Eu tenho que falar essas coisas. O teu corpo também respeita a lei da semeadura, tá bom? Tudo que você dá para ele é o que ele te devolve. Você dá muito açúcar, ele te dá um diabetes. Olha os olhos do povo assim. Essa é a verdade.
O que você dá para o seu corpo, ele te devolve. Come bastante gordura, ele te devolve um belo colesterol. Vigia, crente. Vira para o crente do seu lado e fala, vigia com o que você anda comendo em nome de Jesus. Você entendeu que até o nosso corpo respeita a lei da semeadura? É mais ou menos assim, o que você planta, você colhe. Vai para a academia lá, planta um pouquinho de saúde, que você vai colher saúde, em nome de Jesus. Então, quando a gente adora de todo o coração, gente, a gente está falando de uma verdadeira adoração, e a consequência dessa adoração é receber recompensa do céu, assim como essa mulher. O que é uma recompensa? Qual o significado? Recompensa significa favor presente, reconhecimento por uma boa ação, uma retribuição ou um prêmio. Agora, olha só, a recompensa da nossa adoração é favor de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente se entrega em adoração ao Senhor, você acha que Davi era menino para fazer alguma coisa sem intenção? Quando Davi fala, vamos adorar 24 horas por dia, sabe o que ele estava fazendo, gente? Ele estava movendo o mundo espiritual, atraindo, chamando a atenção de Deus, para que os olhos de Deus não saíssem do meio do povo. Na época de Davi, nessa época de adoração ininterrupta, foi a época que o povo viveu um tempo de paz e muita prosperidade. O tempo de Salomão, que foi ensinado, preste atenção, Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Agora, entenda uma coisa, a sabedoria de Salomão não serviu para ele, né? Porque ele fez um monte de coisa errada. E por que isso acontece? Porque a unção que Deus dá não é para você, é para usar na vida dos outros. Só que Salomão, ele teve um belo instrutor chamado Davi. Provérbios capítulo 4, Davi dá vários conselhos de sabedoria. Um deles é o seguinte, saia da roda dos maldizentes, não sente na mesa junto com maldizente. Gente, maldizente, você cai fora. Segundo, cuida aqui, meu filho, das intenções do seu coração, da sua alma. Quando a Bíblia fala de coração, está falando aqui, do seu pensamento. Cuidado para você não ficar entrando aí, em situações aí mentais que você mesmo vai se enrolar todo. Às vezes você tem um problema com o irmão pisou no seu pé. Aí pronto, aí já vira aquela confusão, Satanás entrou no meio da confusão. Irmão, vai lá, resolve isso, vai ficar arrumando problema até quando? Irmão, segue, vamos junto, vamos servir a Deus, vamos honrar a Deus. Aí Salomão, ele teve um excelente mentor, um homem que treinou, que mentoreou, o homem mais sábio. Ele reina num tempo de paz. Davi instruiu. Sabe por que tinha paz no reinado de Salomão? Porque tinha adoração 24 horas. Porque tinha milhares de sacerdotes, levitas, adorando ao Senhor 24 horas por dia. Ciclos de adoração, de hora em hora, adoração, 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 um reinado marcado por um tempo de paz e prosperidade. Sabe qual foi ali o mover dessa paz e prosperidade? Muita adoração ao Senhor. Deus era o centro, Deus era adorado 24 horas por dia. E foi a época que Israel vive debaixo do favor de Deus. A Bíblia diz que Salomão não experimentou sequer uma guerra. Agora essa vem quente do céu. Tem muita guerra na tua casa porque está faltando adoração. Está faltando coração quebrantado. Está faltando vida de santidade, vida no altar. Uma casa que não tem prosperidade, que não tem paz, que é o tempo inteiro ali confusão. É porque está faltando ali Deus se tornar o centro. A hora que você tira os seus desejos, as suas vontades e coloca Deus como centro de tudo, era Davi dizendo, Senhor. E Davi reconhecendo que era um menininho que cuidava de ovelha. Aí no final da vida dele ele fala assim, olha no que o Senhor me tornou. Olha quem eu sou hoje. Um dos reis mais conhecidos e mais respeitados da face da terra. Mas ele olhava para a essência dele de pastor de ovelha. E falava, o Senhor me trouxe até aqui. E por isso o Senhor é digno de honra, louvor, glória e muita adoração. Um homem que muda a estrutura de adoração. Um homem que ensina que a adoração não é musiquinha cantada da boca para fora. Um homem que ensina a adorar de maneira extravagante. Um homem que ensina a adorar sem ressalvas. Um homem que se coloca na presença de Deus como um homem comum. Porque um rei tirar sua veste real não é normal. Ir para o meio do povo e começar a dançar com o povo, ele está dizendo, o único rei aqui é o Senhor. Eu sou mais um, eu fui escolhido para guiar o povo, mas o rei aqui é o Senhor. Então a maior recompensa que nós temos é ter a presença de Deus no nosso meio. A maior recompensa que a gente pode atrair do céu é recuperar a intimidade com Deus através da adoração.
recuperar a intimidade com Deus através da adoração, porque é na adoração que nós nos tornamos íntimos do Senhor, é na adoração que a gente abre o nosso coração, que a gente escuta Deus falar. Deixa eu tirar algumas lições práticas aqui para as nossas vidas, gente. O verdadeiro adorador, ele é sensível à presença de Deus. Vira para o crente do seu lado e fala assim: o verdadeiro adorador, ele é sensível à presença de Deus. Sensibilidade espiritual. O verdadeiro adorador, ele sente a presença de Deus, ele sabe quando Deus quer se manifestar. Essa mulher aqui, ela se antecipa a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Ninguém mais ia ter a honra que ela teve. Sabe o que ela nos ensina? Que o verdadeiro adorador é atento, o verdadeiro adorador é sensível. O verdadeiro adorador, ele reconhece quando a presença de Deus se manifesta num lugar. O verdadeiro adorador, ele percebe quando Deus está querendo falar e ele já se lança. Olha o que Hebreus 11:3 diz: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. O que é isso, pastor? É meio confuso esse texto, né? Aqui, Hebreus está dizendo o seguinte: a fé nos permite perceber a causa invisível do mundo espiritual. Existe uma causa invisível que se manifesta no mundo visível. Ou seja, a nossa fé permite entender o mundo espiritual e aquilo que se vê foi feito pelo que é invisível. Ou seja, tudo que acontece aqui no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Tudo que a gente vive no mundo físico é reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. Hebreus capítulo 11 vai dizer que o céu fica sabendo o que a gente faz na terra. Lembra do que eu falo? Provoca o céu, que o céu responde à sua provocação. O céu, ele sabe o que você faz na terra e qual é a intenção do seu coração aqui na terra. A atitude dessa mulher foi percebida não só na terra, mas também no céu. Por isso que essa mulher é honrada até hoje. Uma atitude percebida no céu. Recebe honra porque adorou de uma maneira que ninguém adorava antes. O que ela fez foi novo aos olhos de Jesus. Ela se entrega numa adoração que até então ninguém tinha feito daquela maneira. O céu percebe um novo formato de adoração. Você está entendendo isso em nome de Jesus? O verdadeiro adorador, ele precisa ser sensível para entender que a nossa adoração tem o poder de gerar recompensas. Não é o que nos move, mas gera. Não é o que nos move, fazer para receber, mas a nossa adoração, ela gera recompensa no mundo espiritual, e essa recompensa, ela é reverberada de maneira visível aqui no mundo físico. Então, quando você honra a Deus, com o seu louvor, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu tempo, quando você está adorando ao Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que você está gerando recompensas no mundo espiritual. É o favor de Deus. O que é o favor de Deus, gente? Deixa eu te explicar de maneira simples para você entender. A pessoa que carrega o favor de Deus, ela se destaca em qualquer área profissional. Vamos falar de vida profissional. Tá, sei lá, você trabalha numa equipe de vendas. E aí você acessou o coração de Deus, o favor de Deus é sobre a sua vida. Você vai se destacar, vai ser diferente dos outros. Você vai estar o tempo inteiro ali, às vezes você não precisa nem despender tanta força. Porque o favor de Deus também, né, faz a gente viver a lei do mínimo esforço. Você não despende de tanta força. Você vai talvez trabalhar menos e você vai causar espanto. É assim que o favor de Deus se manifesta. Aí você vai olhar a pessoa e falar: o que acontece na vida desse cara? Eu estou aqui me matando e ligo para um, visito o outro e não estou conseguindo vender o que ele vende. Porque o favor de Deus acessou a vida daquela pessoa. Uma atmosfera espiritual está direcionando. O favor de Deus é Deus estendendo a mão para o teu povo. Quando Deus está com a mão estendida para o povo, Ele está dizendo: eu estou te favorecendo, meu filho. Agora, para Deus estender a mão, você precisa andar em obediência. Deuteronômio 28, Levítico 26. Se fores obediente, Deus te coloca em posição de honra, em posição de cabeça e não cauda. Se entender a prioridade que o reino nos ensina, Mateus 6,33, priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, eu falo isso, as pessoas não entendem. Eu tenho falado isso há 5, 6 anos aqui na igreja. As pessoas acham que quando eu falo prioriza o reino, é parar tudo para ficar aqui na igreja. Não, meu filho, eu sei que você tem vida.
Sabe o que é uma prioridade? É fazer o que você fez. Quarta-feira, deve ter pego o trânsito, tem muita gente que saiu cedo, está cansado, mas você não deixa de priorizar aquilo que é importante para a tua vida. Eu congrego numa comunidade de fé, quarta-feira tem culto, eu estou lá, eu estou assistindo o culto, eu estou louvando a Deus, eu estou priorizando o meu relacionamento com Deus. Mas e na quinta não tem culto, o que você faz? Você tira um tempo de oração na tua casa. Isso é priorizar o seu relacionamento com Deus, priorizar o reino de Deus, é você estar envolvido, é não deixar Deus em segundo plano. Experimenta colocar Deus em primeiro plano na tua vida. Mas não faz isso por 1 mês, 2 meses, porque assim, também não tem fórmula mágica não, tá bom? Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Tem formulazinha mágica, não fica pensando que você vai vir 3 cultos e pronto. Deus não é seu mordomo, Deus não é amuleto da sorte. Deus é Deus. Aí quando a gente começa a entender os princípios, e a gente se move por princípios, a gente vive as promessas. Mas primeiro você tem que entender os princípios. Não basta entender, praticar os princípios. Aí você vai trabalhar, vai aplicar os princípios bíblicos na tua vida, vai aplicar o que a gente aprende aqui de excelência. Tem muita gente que não consegue sucesso na vida porque é medíocre no que faz, eu tenho que falar isso. E na verdade, a maioria é medíocre no que faz. Tudo que coloca a mão faz de qualquer jeito. Não coloca excelência, é tudo na correria. E quer se destacar. O nosso Deus, Ele é excelente na sua essência. Apocalipse diz que Jesus carrega na sua essência a excelência. O espírito da excelência vem de Deus. Irmão, não importa o que você for fazer, vai lavar uma louça, lava com excelência. Vai varrer um chão, varre bem varrido. Quero crescer, mas hoje eu sou empregado. Você acha que eu vou fazer bem feito para o meu patrão? Porque ele está enriquecendo, né? Irmão, se você está ali, bota excelência. Sabe qual é um dos segredos da prosperidade do povo judeu? Excelência. Um povo que se destaca em todas as áreas de atuação, porque emprega excelência naquilo que faz, qualquer coisa. Não, irmão, não importa o que você faça. Seja o trabalho mais simples do mundo, seja excelente. Provérbios diz, viste um homem diligente, excelente no que faz, perante a reis ele será posto. Um homem e uma mulher que carrega excelência na sua essência, não fica no meio da plebe, no meio da multidão, não fica no meio dos comuns. Essa pessoa se destaca pelo espírito que ela carrega. O nosso Deus é excelente na sua essência. Eu carrego a excelência e eu começo a me destacar. Segunda lição, não desperdice seu tempo na presença de Deus. Vira para o crente do lado e fala, não desperdice seu tempo na presença de Deus. A moeda mais valiosa dessa terra é o tempo, sim ou não? Se você perder a oportunidade de fazer alguma coisa hoje, você vai conseguir ganhar esse tempo de volta amanhã? Perdeu o tempo, está perdido. Essa é uma moeda que não tem como, é a mais valiosa. Dinheiro você perde, você recupera, o tempo não tem como. Agora, tem muita gente desperdiçando o seu precioso tempo na presença de Deus, ou seja, não aproveita o tempo para adorar em espírito e em verdade. Nós temos a oportunidade de mover o céu ao nosso favor. A sua adoração tem o poder de mover o céu ao seu favor. Por isso eu digo, compromisso com Deus, pelo menos enquanto você estiver na presença dEle. Entrou na presença dEle, tempo de qualidade. Repete comigo, tempo de qualidade. É uma das maneiras que a gente pode dedicar o nosso tempo verdadeiramente ao Senhor. Tempo de qualidade. Entrou na presença de Deus, seja 10 minutos. E quando eu falo de tempo, não precisa ficar 3 horas orando. Até que você não consegue, né? É difícil. Tem só gente que tem vida em oração, passa 2, 3 horas orando. Mas seja 10 minutos de qualidade. Seja 10 minutos na presença do Senhor, deixa esse celular para lá. Aí pega o celular, rola ali, olha o Instagram. Você está querendo enganar a quem? Você está querendo... Que relacionamento é esse? Está ali sentado com a esposa, com o marido, com os filhos. Mas você nem está preocupado na conversa à mesa, você está preocupado mais com outras coisas. A cabeça está vagando, está viajando. E com Deus é a mesma coisa, a gente tem que trazer concentração, tempo de qualidade com Deus. Então não desperdice seu tempo com Deus não, irmão, em nome de Jesus, o tempo é precioso. O tempo é precioso. Hoje eu estava sentado à mesa com as minhas filhas e eu não sento à mesa para jogar conversa fora, eu sento para ensinar.
palavra de Deus para elas. E hoje a gente estava estudando justamente sobre Crônicas, o final de Crônicas, que fala acerca da história de Davi, que ele deixa tudo preparado para Salomão. Mas mesmo assim, Salomão se sente um menino acuado. Quando ele vê a responsabilidade de substituir o grande Davi, era só um menino. Hoje nós vemos no mundo da inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, o Salomão. Mas na verdade o Salomão era só um menino preparado por Davi para reinar. Salomão veio se tornar o sábio Salomão já mais velho. E Davi foi quem instruiu Salomão em toda a sua jornada. Só que quando Salomão vai reinar, a primeira fala que ele fala com Deus, ele fala assim: eu sou só um menino e sou filho de Davi. Tipo, o que eu faço agora? Aí eu brinquei com as meninas, eu falei, se eu fosse filho do Davi, eu acho que eu ia chorar. Aí elas, pai, é assim que eu me sinto. Eu falei, calma meninas, vamos devagar. A responsabilidade, né, de você ter que dar continuidade a um projeto de excelência, a uma pessoa de excelência, né, a um homem que entendeu o reino e que viveu a sua vida ali para Deus. Mas a gente começa a pensar, né, ali na história da Bíblia, e a gente vê, gente, o quão é importante a gente ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento no Senhor. Não ficar perdido ali, sabe, no nosso meio do caminho. Então tem oportunidade de servir a Deus, serve. Tem oportunidade, dedique seu tempo de qualidade. Aí sentar, fala das coisas de Deus, coloca Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Terceira lição, adore sem reservas. Fala para o crente do seu lado, adore sem reservas. O que essa mulher faz? Uma adoração sem reservas. A mulher, essa imagem não sai da minha cabeça, gente. Eu começo a imaginar quando eu estou lendo a Bíblia, sabe? Quando eu preparei essa palavra aqui, eu fiquei imaginando ela chegando ali por trás de Jesus, derramando sobre a cabeça de Jesus, ali aquele óleo, escorrendo pelo corpo de Jesus, e ela pega o cabelo dela e vai enxugar o pé de Jesus. Eu confesso que isso me deixa constrangido. Porque, na verdade, essa é a metáfora da verdadeira adoração. A adoração que nós deveríamos prestar a Deus. Essa é literalmente uma ilustração da nossa verdadeira adoração. Isso me gera um constrangimento, sabe por quê? Uma adoração sem reservas significa uma adoração que não importa a aparência, nem a tradição. Ela quebrou tudo, tradição, circunstâncias. Ela apenas queria expressar o seu amor a Jesus. Ela só queria expressar o seu amor. A gente não canta, eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência. É o que a gente deveria, voltar a ser uma criança na presença de Jesus. É aquele filho que confia no pai. Quem tem filho aqui? Seu filho sobe num lugar alto, assim, num sofá, alguma coisa, você fala, pula meu filho. Ele pula, sim ou não? Por que ele pula? Porque ele confia. Porque o pai é o herói. Pula, ele vem e pula. Não está nem aí se o pai vai soltar. Sabe que não vai soltar. A criança confia tanto, né? A criança olha com o olhar assim, o meu herói. A gente deveria voltar a ter esse mesmo olhar assim com Jesus, sabe? Esse desejo de estar na presença. É que no meio do caminho a gente começa a se contaminar, né, com essa crentez, né, essa coisa de crente assim. Quando eu falo sobre o primeiro amor, falei esses dias sobre o primeiro amor, todos nós deveríamos reavivar o primeiro amor, a primeira chama. Porque quando essa chama do primeiro amor começa a enfraquecer no nosso coração, aí a gente começa a entregar qualquer coisa, aí entra a tradição, aí vira uma coisa mecânica, o primeiro amor sai, aí é ritual, entendeu? Se torna um ritual, vamos lá para a igreja. Não tem mais desejo, coração, não tem mais vontade de estar na presença de Deus. Mas no começo da conversão, o irmão ouve falar de Deus, já começa a chorar. Ouve uma canção, já começa a chorar. Aí depois começa a ficar frio, vai deixando essa chama apagar. Né, a chama, primeiro amor, a paixão, começa a apagar, e chega uma hora que, vamos lá, vai que Deus fala alguma coisa para mim hoje aí. Quando a gente fala de louvor e adoração, a gente fala de experiência com Deus. Experiência com Deus. Não aceite entrar na presença de Deus e não viver uma experiência com Ele. Não aceite essa vida cômoda de viver mais ou menos assim com Deus, sabe? E aí, como é que foi o culto hoje? Foi legal, a palavra foi boa, mas você não teve experiência nenhuma com Deus, crente. Assim como esse vaso de alabastro, nós precisamos quebrar o nosso vaso na presença do Senhor. A gente precisa se quebrar na presença dEle, entregando a Ele o nosso melhor.
A nossa recompensa só vem quando a gente adora sem reservas. Olha o que diz Zacarias 14:17. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para me adorar, não virá sobre eles a chuva. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, sabe o que o texto está chamando aqui? Adoração. Todos os povos da terra se reúnam para adorar ao Senhor. Aí o texto continua: se não adorar, não virá chuva. Sabe o que isso quer dizer? A chuva, na cultura da época, representa bênção, provisão e prosperidade. Eu disse que por trás da nossa adoração tem recompensa, que é o favor de Deus. Olha o que o profeta está dizendo muito tempo antes, lá no Antigo Testamento. Sem adoração, sem chuva. Sem adoração, sem bênção. Se o povo não reconhece a Deus como Deus e não adora ao Senhor, Deus não envia chuva no devido tempo. Como que uma comunidade que precisa da terra para cultivar e colher e tirar o seu sustento, se não tiver chuva, não tem colheita. E aqui Deus está dizendo, se não tem adoração, não tem favor. Se não tem adoração, não tem colheita. Se as nações se recusarem a adorar ao Senhor, vão sofrer a consequência com terra seca. Isso seria um juízo divino por conta da rebeldia do povo. Como é gostoso conhecer a Bíblia, né, gente? Como é bom quando a gente olha assim com um olhar mais... Sabe o que o profeta aqui está ensinando? Que para nós cristãos, adoração não é opção. Não é opcional. Se a gente quiser viver debaixo das bênçãos do Senhor, a adoração atrai a provisão, a proteção e a prosperidade sobre as nossas vidas. Ou seja, a adoração para mim e para você não é opcional. É dever de cristão. A nossa essência é adoradora. Se a minha essência é adoradora, o que eu tenho que fazer? Prestar adoração ao Deus a qual eu sirvo. Esse texto aqui é relacionado à obediência. A palavra de ordem é todos. Não é um ou outro. Todos e sem reserva. Todos, sem reserva. Uma ordem no sentido coletivo. Ajuntem-se para adorar ao Senhor. Senão, o rei não fará cair chuva sobre o povo. Deus estava fazendo um chamado coletivo. Junta todo mundo para adorar a Deus. Para que a chuva, a bênção, a prosperidade venha sobre a vida de vocês. Essa subida para Jerusalém não era um passeio, não era um convite, venha passear em Jerusalém. Essa subida tinha um propósito. Qual era o propósito? Diga comigo, adorar ao rei. Quando você vem à igreja, você não vem passear. Fala para o crente do seu lado, essa parte eu gosto. Quando você vem à igreja, você não vem aqui passear. O propósito de você estar aqui é adorar a Deus. Está entendendo isso, crente? Igreja não é lugar de conveniência, igreja é lugar de adoração. Por isso nós precisamos ter devoção, respeito pelo ambiente da palavra, o ambiente onde a gente recebe uma instrução dos céus. Esse ambiente é um lugar onde a gente recebe instrução do céu para as nossas vidas. E a gente crê, e a gente se move, e a gente caminha por essa palavra, e a gente pratica essa palavra. Por isso esse ambiente que tem que ser respeitado. Eu tenho cobrado muito intercessão, oração aqui, trazer o fogo do céu. Quem entra nesse ambiente, a gente pega no pé. Porque às vezes entra tão disperso, e aí vai brincar, vai não sei o quê, vai... Gente, é ambiente da palavra. É o ambiente onde Deus manifesta o poder e a graça dele sobre as nossas vidas. E a gente precisa tratar com devido respeito o ambiente onde a gente é alimentado por Deus. O ambiente da palavra precisa ser respeitado. A nossa adoração ela é uma forma da gente expressar a nossa gratidão a Deus. A chuva, nesse contexto de Zacarias, significa o milagre de Deus para a preservação da vida numa região desértica. Ou seja, sem chuva naquela região, sem comida, fome, sem fome, morte. Para vocês se manterem vivos, vocês precisam estar conectados na sua essência. A adoração é a nossa essência espiritual. Para a gente se manter vivo no Espírito, a gente tem que estar conectado em adoração ao Senhor. Aí Deus opera milagres referente à adoração do povo. Olha, eu e você, a gente não precisa ser mendigo na fé. A gente não precisa ficar pedindo a Deus. Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo. Até os cabelos da nossa cabeça são contados por Deus. A gente não precisa ficar aqui, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus. Se entregue em adoração, sem ressalvas. Tudo isso que você está aprendendo aqui de quarta-feira, eu sempre falo, que é o que você tem que fazer no domingo. Aí domingo, quando você chegar, você vai, hoje eu vou adorar a Deus.
Aí você já vai colocar isso no seu coração. E aí na hora que o louvor estiver aqui, aí você está adorando, você está abrindo o céu ao seu favor. Sabe por quê? Porque somente uma adoração sem reserva pode atrair o favor de Deus para a tua vida. Quer se destacar na sua vida em qualquer área? Adora a Deus, sem reserva. E deixa o favor de Deus te conduzir em nome de Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, deixa o favor de Deus te conduzir. Adora e deixa o favor de Deus te conduzir em nome de Jesus. Quarta lição, vira para o crente do seu lado, já está virado, fala para ele, Deus é digno do seu sacrifício. Deus é digno do nosso sacrifício. Maria, irmã de Lázaro, essa mulher não hesitou em dar a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ela sacrificou um ano de reserva, um ano do seu trabalho. Ela sacrificou tudo o que ela tinha para lançar aos pés de Jesus. Sabe o que acontece aqui? Essa mulher sai do que eu chamo zona de conforto, da zona de comodidade, para entregar algo sacrificial a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, sim, ele testa os nossos corações. E Jesus, ele pede o nosso sacrifício. E não é porque ele precisa do nosso sacrifício. Sacrifício nenhum vai ser compatível com o sacrifício que o Filho dele fez por mim e por você. Mas Jesus, ele pede um sacrifício para testar o nosso coração. Jesus pede um sacrifício para saber onde está o nosso coração. A Bíblia diz, aonde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Então, quando Jesus pede algo sacrificial, é literalmente para saber onde está o seu coração. Quando o povo que saiu do Egito atravessou o Mar Vermelho, Deus tinha preparado para eles um lugar chamado Oásis de Elim. Nesse oásis tinha muitos pés de tamareiras para que todos aqueles 2 milhões de pessoas pudessem se alimentar até se fartar. Tinha 12 fontes de água para que cada tribo, 12, uma para cada tribo, pudesse tomar um banho e beber uma água cristalina, potável. Só que antes do oásis de Elim, vem o tanque de Mara. E a parada no tanque de Mara, o próprio Deus diz a Moisés, essa parada aqui tem um objetivo. Qual é, Deus? O objetivo é testar o coração do povo. Saber aonde está o coração desse povo. Aí Deus leva o povo que estava sedento, com muita sede, com muita vontade de tomar uma água, porque eles estão numa região de mar, água salgada, não dá. Água salgada não tem como beber, ok? Aí eles precisam de água potável, água doce. E eles ficam ali, só vê mar e mar e mar. Aí o povo já começa a murmurar, Moisés, Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede no deserto. Aí Moisés, calma que Deus vai dar provisão. Aí parou num tanque, para provar o coração dos irmãos. Aí parou num tanque, água ruim, gente, água amarga, água estragada, água podre. Aí o povo vai pegar, Moisés, isso não dá para beber, leve-nos de volta para o Egito. Aí Moisés, calma. Aí Deus fala, vai lá Moisés, joga ali, né, um pedacinho daquele arbusto, a água ficou potável, o povo bebeu. Aí Deus fala assim, então, essa parada aqui, foi só para testar o teu coração. A 11 quilômetros daqui, vocês vão experimentar um hotel 5 estrelas no meio do deserto. Mas primeiro eu quis te levar para um tanquezinho ruim, para ver se seu coração estava preparado. Aí Deus olhou e falou, vou ter trabalho com esse povo. E na nossa vida é assim, gente. Deus exige alguns sacrifícios. E tudo que Deus pede para mim e para você, de maneira sacrificial, não é porque Ele precisa daquilo que você pode dar, o seu dinheiro ou qualquer outra coisa. Tudo isso é uma prova do seu coração. É Deus provando o quê? O meu coração e o seu coração. A minha primeira experiência com dízimo foi uma experiência muito louca. Eu tinha um salário pequeno e tirar ali aquele dízimo significava um valor muito grande das contas, né? Era uma conta de água, uma conta de luz, alguma coisa importante para pagar. Só que eu já era cristão e eu estava me sentindo envergonhado porque eu não conseguia dizimar. Eu não conseguia entregar meu dízimo. Na época, o meu salário era, para ser bem preciso, R$ 1.800, o dízimo era R$ 180. E aí chegou um dia, eu falei para a Vanessa, a gente precisa entregar o dízimo, eu estou me sentindo mal. Todo mês eu vou para a igreja, eu não consigo dizimar, estou me sentindo mal e tal. E aí eu lembro que o pastor falou assim, dízimo é primícia, experimenta separar o dízimo e tal. Só que isso é uma atitude de fé muito grande.
E a gente pegou ali a nossa planilhinha, tentando ser organizado, com R$1.800 para sustentar uma casa. Tiramos R$180, separei, coloquei no bolso do meu terno, falei, eu vou com esse terno domingo na igreja, isso foi no sábado, amanhã eu vou entregar meu dízimo. Aí, fui fazer a conta de quanto eu tinha que pagar. Ia faltar mais do que os 180. E aí aquilo entrou no meu coração, vou dizimar e vai faltar, vou dizimar e vai faltar. Vanessa estava grávida, já contei essa história algumas vezes, mas o Espírito Santo está me fazendo contar de novo, então... Vanessa estava grávida, e nós tínhamos um colchão de espuma, a coluna dela doía muito. E ela queria um colchão bom. E naquela semana eu tinha feito um orçamento de um colchão bom. Custava R$2.000, R$1.800, R$2.000. Falei, gente, o dinheiro do salário, como é que eu vou comprar esse colchão? Não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Falei, não sei o que eu vou fazer. Aí, domingo, a gente vai na igreja, o pastor prega o dízimo, a oferta, na hora de entregar, o irmão não tira o dinheiro do bolso. Pregou, eu fiquei o culto inteiro ali lutando com Deus. Falei, eu não presto para nada, não consigo nem dizimar, porque aquilo já estava tocando no meu coração, entendeu? Aí terminou o culto, o irmão tinha doado um colchão, olha só, coincidência de Jeová. O irmão tinha doado um colchão da Probel, de molas ensacadas, aquela coisa toda. E eu lá queria lembrar de colchão, eu só queria pegar aquele dinheiro e dar na igreja, de alguma maneira. Aí o irmão pegou e falou, gente, ó, o irmão trabalha na Probel, doou um colchão, mas a igreja não foi, vamos fazer uma rifa aqui, o que entrar, entrou, a gente vai doar. E eu com os meus R$180, eu levantei a mão, o rapaz veio lá, o senhorzinho veio, aí eu falei, quanto é? Ele, R$5 cada papel, eu falei, me dá esse dinheiro todo aqui de papel. E eu peguei aqueles papel e enchi o bolso do terno. E no meu coração, gente, eu dizimei. Eu consegui dizimar. Eu não estava dizimando, eu estava entrando numa outra causa da igreja. Mas para mim, o dinheiro ficou na igreja, meu dízimo ficou lá. Legal, o culto acabou. Na hora que o culto acabou, pega uma criança, porque as crianças são inocentes, vamos fazer o sorteio. Tem que ser uma criança inocente, pega uma criancinha lá. Aí tirou o sorteio, aí o irmão falou assim, não, tinha que ser para esse grande homem de Deus, não podia ser outra pessoa. E eu estava o culto inteiro lutando com Deus, me sentindo indigno, né? Tinha que ser, não podia ser outra pessoa, coração aberto para o reino. Esse aqui é diferente, não, é abençoado, e não sei o quê. Eu falei, quem é esse santo irmão? Aí ele aponta para mim, Vitor, foi você. Eu falei, eu? Aí o culto acabou, os irmãos amarrou o colchão em cima do meu carro, trouxe para casa. Quando eu cheguei em casa, a gente botou o colchão na cama. Gente, e diante de Deus, eu nem lembrava da questão do colchão. Porque eu estava tão feliz que eu consegui deixar aquele dinheiro na igreja, eu dizimei, né? Na minha cabeça, eu dizimei. E eu fui tomar banho. Quando eu vou para o quarto, a irmã está lá, chorando, aos prantos. Eu falei, irmã, você tem que estar alegre, colchão novo. Ela, você não entendeu nada ainda. A gente estava aqui falando que não tinha dinheiro para comprar um colchão, olha o que Deus fez na nossa vida. Aí foi os dois chorar. Aí eu vivi uma experiência com Deus e eu senti o Espírito Santo pela primeira vez falando comigo de uma forma audível. Meu filho, eu não quero o seu dinheiro, tudo que eu quero é o seu coração. E eu não sabia, gente, que aquele simples gesto, né, lá, 20 anos atrás, me traria onde eu estou hoje. Ali eu entendi o que é um sacrifício de adoração. Ali eu entendi o que é sacrificar na presença do Senhor. E depois disso, eu sacrifiquei tantas coisas para o Senhor e não me arrependo. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se Ele quiser, é tudo dele de novo. Esse dia a gente estava falando de comprar o terreno. Aí eu comecei a contar meu patrimônio. Eu falei, acho que mais um pouquinho a gente compra esse terreno aí. Vai morar onde? Sei lá, aluga um apartamento ali, vamos para lá. Vamos recomeçar do zero de novo. Porque depois que a gente desprende o nosso coração e aprende a sacrificar, irmão, a gente entende que tudo que Deus está fazendo na minha vida, tudo que Deus faz na minha vida, Deus pega o cara mais tímido da face da terra, quem vê hoje fala, ele fala bem, né? Gente, era um parto, eu abri a boca, ainda mais em público, falar para o povo assim. Transforma num pastor, num pregador, muda, transforma, salva, liberta, entra na casa, salva o casamento, Deus faz tudo. Você acha que eu lá estou preocupado? Eu só quero é honrar esse Deus. E tudo que eu quero também é te ensinar a honrar esse Deus. E muitas vezes o nosso sacrifício a gente acha que é... E quando você faz um sacrifício para Deus, Deus te honra tanto.
Quando você faz um sacrifício para Deus, Deus te honra tanto. E pode colocar uma coisa na sua cabeça, tá? Nenhum sacrifício no Senhor é em vão. A palavra de Deus diz que todo sacrifício que a gente faz pelo Senhor, Deus recompensa. Essa mulher sai da zona de conforto, entrega o melhor que ela tem. Era costume daquela época ungir, derramar óleo na cabeça de pessoas importantes. Só pessoas importantes recebiam uma unção com óleo. Ou seja, aqui não era questão financeira, aqui era questão de entrega. Aqui não tinha a ver se eles eram ricos ou eram pobres, até porque a gente aprende sobre a oferta da viúva. Jesus, no templo, vendo o povo fazendo oferta, e vê o povo rico entregando muito dinheiro, e aí ele fala assim, os discípulos perguntam, ele fala, quem deu a melhor oferta foi aquela viúva, 2 moedinhas. Sabe por quê? Porque o que aquela mulher tinha, era uma oferta de sacrifício, era entregar e morrer, porque ela não tinha mais nada para comer. Ela fala assim, eu sou dependente do Senhor. O sacrifício dela colocou a vida dela nas mãos do Senhor. Ela fala assim, ó, tudo que eu tenho eu estou te entregando, são 2 moedas. Se o Senhor não prover, amanhã eu vou morrer. Sacrifício é entregar o seu tudo. Às vezes a gente tem, né, uma dificuldade, se dispõe a servir, se dispõe a fazer alguma coisa na igreja, uma luta para fazer alguma coisa. Quer ver a glória de Deus, quer ver Deus se manifestar, mas não faz um sacrifício diante do Senhor. Não tem sacrifício. Olha só, gente, a gente precisa conhecer Deus na profundidade. Sabe por quê? Porque enquanto mais a gente conhece a Deus no mais profundo, mais a gente se rende a Ele, mais a gente ama Ele. A nossa adoração precisa deixar de ser uma letrinha de música. A nossa adoração precisa deixar de ser uma coisa mecânica. Fazer porque alguém fez ou porque estão fazendo. A gente precisa começar a se derramar na presença de Deus dia após dia. A gente precisa aprender a se render à vontade dEle, não à nossa vontade. Não é mais a minha vontade, é a sua vontade sobre a minha vida. Você já fez essa oração? Você tem coragem de um dia fazer essa oração? Porque quando eu fiz essa oração, minha vida mudou. Só que não mudou da maneira que eu queria, mudou da maneira que Deus quis. E até eu entender isso demorou um pouco. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho, por que eu não fiz essa oração mais cedo? Porque eu deixei de viver a vontade de Deus para viver a minha vontade para viver a vontade de Deus. Não era mais a minha vontade. Deus, faz a tua vontade sobre a minha vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quem somos nós para querer estabelecer a nossa vontade diante de Deus? Nós somos criatura, nós somos filhos. E muitas vezes a gente não deixa Deus nos guiar. Tudo que Deus quer é guiar o seu povo ao longo da jornada bíblica. Tudo que Deus quer é guiar o seu povo, é conduzir o seu povo pelos caminhos dele. Mas o povo é rebelde, desobediente, quer fazer do seu jeito o tempo inteiro. É um povo que toma decisão para lá, para cá, e Deus fala, filho, o caminho é esse, para de querer. Você quer guiar a sua própria vida? Então vai, tá bom. É o que você quer isso? Então vai. É mais ou menos assim, esse vai de Deus vai lá, quebra a cara, depois volta que eu te coloco no caminho certo. Mas não é mais fácil já ficar no caminho certo e deixar Deus te guiar, ao invés de ficar quebrando a cara o tempo inteiro? Sim ou não, gente? A gente precisa aprender a derramar o nosso querer, jogar fora e viver o querer dele. Deus, qual é o seu querer sobre a minha vida? Derramar o nosso ser a uma verdadeira adoração. Derramar tudo o que temos e somos na presença de Deus. Sabe qual deve ser o nosso pedido? Pedir para que Deus gere no nosso coração um coração quebrantado. Um coração sensível à voz de Deus. Um coração sensível à voz de Deus. Só o fato de você estar aqui depois de um dia de trabalho, de afazeres, já é um sacrifício, sabia disso? Sim ou não? E Deus vai honrar o seu sacrifício. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, Deus vai honrar o seu sacrifício. Deus vai honrar o seu sacrifício. Pode falar, mas fala com voz de profeta, porque a palavra de Deus, quando eu falo para você olhar e falar para a pessoa do seu lado, não é para você não dormir, não é só isso. Não é só isso. A Bíblia diz que você carrega uma essência, a essência profética. E que a palavra que sai da sua boca tem poder de vida ou morte. E aqui eu te ensino a proferir palavra de vida. Eu te ensino a ser profeta na vida da pessoa do teu lado. Então quando você repete o que eu falo, você está proferindo palavra de vida para a pessoa do seu lado. Você está encorajando essa pessoa espiritualmente a se tornar uma nova criatura. Deus vai honrar o seu sacrifício. Agora fala com voz de profeta. Deus vai honrar o seu sacrifício. Sabe qual é a maior recompensa da nossa vida? A presença de Deus. Essa é a maior recompensa da nossa vida. É Deus presente na nossa casa, nos nossos projetos, na nossa família. O sacrifício da irmã de Lázaro gerou uma recompensa. E uma recompensa que perdura até os dias de hoje. Uma recompensa milenar. Um reconhecimento, um título. Uma verdadeira adoradora. Que adorou
enquanto só se podia adorar. A oportunidade dela adorar era aquela, ela não teria outra. E ela fez o que ela podia no tempo que ela tinha em mãos. Sabe o que eu quero te dizer? Faça tudo o que você puder, enquanto você pode. Faça tudo o que você puder enquanto você pode. Aí, para terminar a conversa que eu tive hoje em casa, uma conversa dirigida por Deus, eu falei algo que eu acredito que foi profundo e foi do Espírito Santo. Eu falei para as minhas filhas: escutem, aproveitem e coloquem em prática tudo que eu posso te ensinar hoje. Porque amanhã, talvez você queira uma instrução e seu pai talvez não esteja aqui. E aí eu volto para a história de Davi, porque eu tenho certeza que quando Salomão se apequinou diante da grande responsabilidade, tudo que ele queria era que Davi estivesse do lado dele para dar uma instrução. Tudo que ele queria era: pai, o que eu faço agora? Mas vai chegar uma hora que o pai não vai estar do seu lado. Então, aproveita. E como Deus é pai, aproveita, busca enquanto se pode achar. Busca enquanto se pode achar. Busca enquanto se pode achar. E hoje, durante o dia inteiro, o Espírito Santo soprou no meu coração: experiência na adoração. É tudo que nós precisamos voltar a viver, a experiência com Deus na adoração. E é interessante, né? Pensar, enquanto todos criticavam a atitude dessa mulher, ela estava vivendo uma experiência única de adoração. Enquanto muitos criticam, deixa criticar, irmão. Viva as suas experiências com Deus. E essa experiência não era uma experiência de terra, era uma experiência que ia além da lógica humana. Era um encontro no nível mais profundo com Deus. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado para terminar e fala assim: chegou a hora de viver experiências mais profundas com Deus. Na verdade, o chamado de hoje para a sua vida é: chegou a hora de você viver experiências mais profundas com Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.